Vamos seguir com o Marcelo Dias. Bem-vindo, Marcelo Dias. Marcelo, eu quero repercutir essa fala aqui histórica da grande jornalista Denise Assis, que trouxe, enfim, todas as estatísticas, os dados de como esses acusados do 8 de janeiro estão sendo tratados. Eu brinco, né? A pandeló, né? Estão sendo muito bem tratados e esses grupos extremistas ainda querem mais, querem anistia e acabaram fazendo com que o próprio STF entrasse nessa armadilha, nesse acordo com o Congresso. Quero te ouvir sobre isso, Marcelo Dias, bem-vindo. Satisfação imensa recebê-lo aqui. Eu tenho a felicidade, Conde, de ter sido convidado por você para participar do Giro das 11 após a Denise. A gente aprende muito com ela, né? É uma mulher que enfrentou a ditadura militar, conhece tudo que a ditadura militar fez contra a esquerda, os democratas, os setores progressistas e contra os setores populares, as favelas, as remoções. Foi um regime que perseguiu, matou e exilou o nosso povo. Então é muito gratificante ouvir a Denise. E eu tenho dito que a gente corre o perigo de, em poucos anos, enfrentar mais uma tentativa de golpe, porque nós da esquerda, nós do governo Lula, nós dos setores progressistas, dos setores populares, não estamos nos mobilizando para enfrentar a extrema-direita, para enfrentar o fascismo. Logo após a tentativa de golpe, em janeiro, dia 8 de janeiro de 23, os militares estavam acuados. E o nosso governo, Conde, nada fez para mudar o artigo 142 da Constituição, jogar esse artigo, que é da época da ditadura, é um entulho autoritário que sobrevive na Constituição, na lata do lixo. Nós nada fizemos para mudar o currículo das escolas militares. Nós nada fizemos para fazer uma reforma, apresentar um projeto de lei que proíba os militares de participar da vida política e profissionalizar as Forças Armadas. E agora nós estamos vendo essa postura vergonhosa, mais do que vergonhosa, perigosíssima, desse acordo do Supremo com o Poder Legislativo e com a participação de parlamentares, de lideranças do Partido dos Trabalhadores, da estatura de um Jacques Wagner, que já foi ministro da Defesa, que já foi governador de um estado como o estado da Bahia por 8 anos, 2 mandatos, é líder do governo no Senado, promovendo esse acordo que é um verdadeiro retrocesso. Como Denise falou, esse pessoal que está preso foi pessoal que depredou a sede dos 3 poderes, foram pessoas que ameaçaram o presidente da República, o presidente do TSE e o vice-presidente da República de morte. É disso que se trata. Então, eu estou vendo essa movimentação de setores do nosso governo, de setores do PT, nessa arranjo que sempre acontece no Brasil, desde a proclamação da República, o arranjo que as elites faz contra os trabalhadores, contra o povo trabalhador, contra as classes populares. E agora é mais um acordo por cima das elites para livrar a cara daqueles que tentaram um golpe militar. Se nós não cortarmos pela raiz, se nós não levarmos esse povo à prisão, se nós não termos uma política de não anistia, eles vão, daqui a poucos anos, voltar com carga total contra a democracia, contra a República Brasileira.
é o que o Marcelo Dias está reverberando aqui a fala da Denise e da nossa comunidade aqui, que está prevendo isso tranquilamente. Quer dizer, se não tiver a punição correta, sabe, com todos os direitos, direito ao contraditório, defesa e tudo mais, que eles têm, tiveram e têm, continuam tendo, vamos ter outro episódio desse, também de depredação, de invasão, de violência, e talvez seja pior do que esse, né, Marcelo? Seja parecido com o que teve no Capitólio, nos Estados Unidos, que lá teve 5 mortos, né? Aqui não teve mortos por acaso. Deixa eu trazer o comentário da Vivian. Vivian Lee está dizendo aqui: senador tem 8 anos com nosso dinheiro, deita e rola. Tereza Cristina, está valendo acordão de novo com o STF, com tudo. Flor de Mandacaru, ora, Conde, você se esqueceu que o golpe de 2016 também foi pelo judiciário? É isso, né? O STF realmente ele mancha a própria recuperação da reputação que ele perdeu lá atrás com esse acordão. Marcelo, para complementar, que a gente vai fazer? Temos de pressionar, né? Dá para pressionar figuras como Alcolumbre e Hugo Mota? Nós temos amanhã o 1º de maio. Eu acho que tem que estar na pauta das manifestações que irão ocorrer em todo o Brasil a questão da anistia. Eu acho que essa tem que ser uma das palavras de ordem do 1º de maio dos trabalhadores, essa data histórica dos trabalhadores, a gente pressionar. As centrais sindicais estiveram na segunda-feira com Lula. Pelo que eu sei, infelizmente, essa questão não foi levantada. Nós não podemos ficar somente amanhã em reivindicações economicistas. As reivindicações econômicas, economicistas, a redução da jornada de trabalho é importante, mas nós temos que ter uma pauta política. E a pauta política número 1 é amanhã nós gritarmos em alto e bom som, em todas as praças públicas desse Brasil, que nós somos contra a anistia, que nós somos contra darmos elementos para que os golpistas que estão à espreita voltarem à carga brevemente. Então, a extrema-direita, Conde, não está perdendo força, ela está forte, ela está desafiando o poder legislativo, chantageando o presidente da Câmara, ao ponto do ministro Flávio Dino ter dado 48 horas, que eu acho que terminou ontem, hoje, sobre aquela atitude de chantagem do líder do PL. E agora a gente ouve essa fala do Malafaia e da senadora Damares. O Supremo está propondo um acordo para livrar a cara deles e eles não estão satisfeitos. Eles querem tudo, eles querem a liberdade para o mentor, o organizador da intentona fascista contra a nossa democracia, que é o Bolsonaro e os seus generais. É isso que eles querem. Então, a palavra de ordem é contra a anistia, é por uma reforma nas Forças Armadas que a coloquem como Forças Armadas profissionais fora da intervenção política no nosso país. Aliás, eu vou fazer uma exortação, uma crítica, autocrítica, porque eu sou do campo, né? Faltou organizar um 1º de maio sem anistia, e isso teria de ser convocado já pelo menos há 2 semanas, né, para dar tempo dos movimentos sociais se organizarem. Tomar as ruas sem anistia, né, Marcelo Dias? 1º de maio, tem data mais perfeita do que sair às ruas com a faixa sem anistia? Caramba, né? E o Malafaia está organizando agora, a mando do Bolsonaro da UTI, uma nova manifestação da extrema-direita pela anistia, no dia 7 de maio, né? Quando que vai ser 7 de maio? Eu não sei o dia da semana. Mas em Brasília. Quer dizer, a gente quarta-feira.
quarta-feira, né? Na Será que é isso próxima mesmo? semana. Eles não fazem manifestação no meio da semana, mas eu vou conferir isso aqui e já passo aqui para a comunidade. Mas, enfim, a gente está dormindo de touca. Eu tenho touca, mas quando eu vou dormir, o Marcelo diz, eu tiro a touca. Tira Você a entendeu? touca. Dormir de touca não dá, né? Fala pra É gente, isso, mano. é isso Você não aí, acha, não? Conde. É 1º de maio sem anistia, né? Sem Poderia ser. anistia, mobilizar os trabalhadores, ainda há tempo da gente mandar mensagem para as lideranças das centrais sindicais, para os sindicatos que nós temos contato. Olha, essa é a palavra de ordem mais importante no momento, é a defesa da democracia, a defesa da república. E a defesa do STF, que mal sabe se defender, caiu numa armadilha aqui constrangedora. Marcelo Dias, nós temos muitas pautas, eu quero repercutir o que você também compartilhou comigo, mas antes eu queria que você falasse do Glauber Braga. Ontem houve uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça, longuíssima, de mais de 7 horas, em que havia ali uma tentativa de reverter o processo de cassação. Não foi bem sucedida nesse sentido. O processo de cassação do Glauber está mantido, só que o Glauber conseguiu um acordo para terminar, inclusive, a greve de fome, que é que esse tema seja lançado no Congresso só no 2º semestre. Enfim, eu queria um balanço teu da situação do Glauber Braga. Eu estive semana passada, na quarta-feira da semana passada, né, na Cinelândia, no ato em defesa do Glauber. A praça estava lotada, há muito tempo que a gente não lotava a Cinelândia, aquela praça histórica, aquela praça onde a gente se manifesta em defesa da democracia. Eu estava lá, tive a felicidade de encontrar uma velha guarda, Conde, pessoas com 65, 70, 75 anos, que a gente se conheceu no final da década de 80, na década de 90, pessoas que militaram no PT, a maioria hoje no PSOL. Então foi algo assim emocionante, tirei foto com aquela turma. Então a defesa do mandato do Glauber Braga é o mandato de um parlamentar que não impeachment da presidenta Dilma, fez aquela declaração de guerra ao Eduardo Cunha, então presidente da Câmara. É um parlamentar que está sendo punido, que pode vir a ser cassado pela coragem que ele tem, um dos poucos que tem coragem de enfrentar o poderoso mafioso do Congresso, que é o Arthur Lira, que veio da escola de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, Conde, que a sua filha, quando houve aqui uma operação policial para derrubar um resort do tráfico, a sua filha, deputada, estava lá com seu nome na parede desse resort do tráfico. É disso que se trata, é com esse tipo de gente que o Glauber Braga está enfrentando. Hoje tem mais uma denúncia da ex-esposa do Lira, cabeluda, e a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal não pega esse cara porque não quer, porque ele é muito poderoso, porque o que ele tem de rabo preso, com corrupção, com ameaças, não está no gibi. Então, Conde, eu também ouvi hoje, na minha caminhada matinal, uma avaliação de um colunista progressista de esquerda que tem grande chance dessa cassação ser derrubada no Supremo Tribunal Federal, porque é algo inédito. Nunca ninguém foi cassado na Câmara Federal pela atitude que o Glauber tomou. Está lá no regimento as punições que são aplicadas nesse caso. Advertência por escrita, advertência oral, suspensão por alguns poucos meses do mandato, mas nunca a cassação. Então, nós vamos brigar. Essa votação vai ficar para depois do recesso de julho, em razão do acordo que foi feito com o Hugo Mota, e nós temos que continuar na rua, como fomos para a rua na semana passada. A rua, Conde, é o elemento central para que a gente possa incidir na política institucional desse país, onde a gente possa
dizer para o Centrão, que ontem celebraram um acordo com dois partidos que já ameaçam o presidente Lula, que vão ter a maior bancada, cerca de 108, apesar dos seus 4 ministérios, nós temos que ter coragem, Conde. O governo federal tem que ter coragem para dialogar com a população e mostrar para a população quem não quer a aprovação da PEC da segurança, porque a PEC da segurança significa, Conde, a Polícia Federal fazer o que foi feito nessa semana aqui no Rio de Janeiro. Desvendar o acordo de oficiais da Polícia Militar com o tráfico. Está em todos os jornais. É por isso que eles não querem a aprovação da PEC da segurança, porque eles querem continuar fazendo seus acordos espúrios com as quadrilhas, com as facções. Então, Conde, salvar o mandato de Glauber Braga é salvar a democracia, é impedir que os parlamentares de esquerda, que os parlamentares progressistas tenham no seu mandato uma espada de Damocles sobre a sua cabeça. Deixa eu só reforçar a informação aqui com a nossa comunidade. A manifestação que o Malafaia convocou para Brasília é no dia 7 de maio, que é exatamente daqui a uma semana, na quarta-feira que vem. Manifestação em Brasília eles fazem no meio da semana, né, para pegar parlamentares presentes, porque se for no domingo em Brasília, né, daí ninguém vai estar lá, ninguém vai ver, etc. Bom, Marcelo Dias, eu queria que você explicasse essa história aí da Polícia Federal, que eu confesso que desconhecia. Ele desbaratou um acordo ali entre o tráfico e a polícia. Que história é essa? Conta pra gente. Desvendou um acordo que a Polícia do Rio tem com uma determinada facção, que todo mundo sabe disso. Eu ouvi na terça-feira passada a sua live com um jovem aqui de uma favela da Zona Sul. Qual é o nome dele mesmo, Conde? E ele denunciando o acordo que existe. O acordo que existe das Forças Armadas com as facções. Pega um traficante aqui, vende o traficante para outra facção, para a milícia. O André Constantino. Eu ouvi o depoimento gravíssimo que o André Constantino deu para você aqui. Então, essa é a realidade da política, da antipolítica de segurança pública que existe no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, em todos os estados. Nós temos uma... Fica à vontade. Pode concluir. Nós temos forças de segurança que alimentam o tráfico, vende armas para o tráfico, vende drogas para o tráfico, entregam para o tráfico aquelas pessoas que vão na delegacia denunciar as facções, e chegam lá na delegacia e os próprios policiais entregam essas pessoas. Então a gente não pode confiar na polícia, nas forças de segurança dos estados. Por isso nós precisamos ter uma PEC da segurança, onde a gente coloque a Polícia Federal no encalço das forças de segurança do estado. Não é só das facções, não. A PEC da segurança foi entregue já várias vezes, aliás, eles entregam essa PEC, né? Semana sim, semana não, agora foi entregada, acho que oficialmente com a presença do presidente Lula. E aí o que se comenta é que as forças do Centrão vão querer modificar o texto dessa PEC. Espero que pelo menos não tirem essa prerrogativa da Polícia Federal poder investigar algumas questões concernentes aí à segurança dos estados. Agora, eu vou pedir para você, está chegando um comentário aqui, deixa eu botar esse comentário no ar. Antônio Donaton. Marcelo, PT está sendo seu próprio coveiro. Lula e uma parcela do PT fizeram a opção de ser linha auxiliar da elite. Jacques Wagner é sionista e também cara do PT hoje. O que Gleisi tem a dizer? Vamos lá, Marcelo Dias, comentário sobre esse desabafo aqui do Antônio Marcos Donaton. Acordo total com ele, acordo total, Conde. Nós temos uma experiência histórica que foi a Revolução Russa. O Partido Comunista da Rússia, Partido Bolchevique, que depois veio a ser o Partido Comunista
da União Soviética, o PECOS, Partido Comunista da União Soviética, ele fez uma revolução, a maior revolução operária da nossa história. Ele tinha um programa muito mais avançado, era um programa revolucionário, não é um programa reformista como o do PT, que hoje caminha a passos largos para a social-democracia. O nosso presidente, ele nunca se reivindicou socialista. Quando a gente pergunta o Lula qual é a sua ideologia, ele fala, eu sou um operário. Eu sou metalúrgico. Eu sou metalúrgico. Ele não nega isso. Então, o Partido Comunista da União Soviética, que fez aquela revolução vitoriosa, depois de 70 anos, foi enterrada. Foi enterrado. O Trotsky, em um determinado momento, falou que o Stalin era o coveiro da revolução e o coveiro do partido. E essa profecia, infelizmente, aconteceu. Hoje a gente vê a Rússia um país capitalista, que está brigando com os Estados Unidos porque não foi aceita no bloco, no clube. Porque se tivesse sido aceita no clube, não estaria construindo o BRICS, não estaria com essa aliança estratégica com a China e com os países do BRICS. Então, o PT caminha a passos largos para se acabar enquanto um partido revolucionário, um partido da reforma radical, da transformação radical da sociedade. É um partido que está, como se diz, com uma política não neoliberal, mas é uma política liberal. Essa política econômica o Haddad está implementando. É um partido que está administrando o capitalismo no Brasil, não está apresentando uma política de transformação radical. Cadê a reforma agrária? Cadê o apoio ao MST? Está entendendo, Conde? Então, nós estamos administrando o capitalismo com Bolsa Família, com um aumento moderado do salário mínimo, hoje limitado a 2,5% acima da inflação, um salário mínimo que não é nem 30% do que prega o DIEESE. O DIEESE. Então, é um governo reformista que deu certo no primeiro e no segundo mandato, porque as commodities estavam bombando naquele primeiro e segundo governo do Lula, que não acontece hoje. Então, no primeiro e no segundo governo Lula, os trabalhadores ganharam muito, mas a elite, a classe dominante, ganharam muito mais. Hoje isso não está acontecendo e a gente tem limites. Ou a gente rompe com essa política econômica do nosso governo e radicaliza os benefícios à classe trabalhadora, ou nós vamos enterrar o partido enquanto um partido de esperança para os trabalhadores. Depois de mais de 40 anos de militância nesse partido, eu fico muito triste em fazer essa constatação. Marcelo, você como membro histórico do Partido dos Trabalhadores, qual a sua expectativa para a escolha do novo presidente do PT, que vai se dar daqui, acho que 2 meses? Eu acho que o presidente do partido ele tem que estar aliado com o presidente Lula. Eu acho que o PT não pode ser correia de transmissão do governo. Mas nós estamos vivendo um momento tão crítico que a gente não pode se dar ao luxo de ter um presidente do partido que de manhã, de tarde, de noite fique fazendo declarações públicas contra o nosso governo. Nós temos que marchar em defesa do governo Lula, nós temos que fazer aquilo que o Genuíno sempre prega aqui. Eu adoro ouvir o Genuíno, porque o Genuíno apresenta uma estratégia, apresenta um programa de reposicionar o PT no campo da esquerda, no campo do enfrentamento ao neoliberalismo, no campo do enfrentamento ao fascismo, mas nós não podemos nos dividir agora. O PT está com 5 pré-candidatos, respeito todos os 5, mas eu acho que tem que ter um acordo do Edinho com o Rui Falcão para a gente sair unido desse PED que vai acontecer, um PED que eu me recuso a participar, eu não participo, já te falei, a pior política que o PT pôde implementar foi essa
esse PED, onde aqui no Rio de Janeiro, Conde, 8 mil filiações. Eu não aceito isso, Conde. Eu não aceito. Porque você teve filiações excessivas, é isso que você está falando? Eu não tenho dúvida. É. Teve filiações de bolsonaristas. Teve filiação de gente que nem sabe o que é PT. Teve filiações de gente que nem sabe o que é socialismo. Teve filiações de gente que não sabe fazer uma leitura de conjuntura. Foram filiados para intervir no processo eleitoral do meu partido. Eu não aceito isso. Me recuso a participar. Marcelo, quem teria patrocinado essa filiação em massa? Existe uma responsabilidade? Você pode falar? Fica à vontade. Eu não vou entrar nessa seara, não, mas não? Isso está publicado na grande imprensa, nos boletins informativos. Tem o Walter Pomar, que é muito bom, um cara de esquerda, já entrou com recursos no Diretório Nacional. Vamos ver no que vai dar. Então, Conde, eu acho que o Lula tem uma grande oportunidade no momento, Conde, que a gente começa a recuperar a nossa popularidade. O Lula cresceu 5% na última pesquisa, agora teve a pesquisa Atlas, agora segunda-feira, Conde, que ele cresceu mais um pouquinho. Aí vem esse escândalo do INSS. E o Lupe está levando o governo Lula para o buraco. Sai na rua, Conde. Sai na rua. Eu vivo na rua. Eu tomo café aqui com um monte de idosos, pessoas com mais de 60 anos. Todo dia eu tomo café com essa turma aqui. A metade são bolsonaristas, eles jogam na minha cara. E aí, Marcelo? Conde, eu dou sempre esse exemplo. Eu vou buscar na internet, no Google, essa história. A Dilma botou 4 ou 5 ministros para fora e a popularidade dela foi para o espaço. Porque o povo brasileiro não aceita mais. Caiu ou subiu quando ela botou para fora? Subiu. Quando ela atacou aqueles que estavam coniventes com os desvios étnicos. O Lula é muito devagar. Demorou o tempo que demorou para exonerar o Juscelino, o ministro da Comunicação, e só depois da PGR ter se posicionado. E nós estamos sangrando na praça há uns 10 dias. O Lula tem que sair. O PDT fala. Quando o PDT fez uma ameaça ao presidente da República, Conde. Fez uma chantagem. Se o Lupe cai, esse cara que já tinha saído no governo Dilma, você lembra disso? Lembro. Já tinha saído no governo Dilma. Com esse histórico não era para ter voltado. O Lula tem que falar, olha só, eu tenho muito carinho e respeito pelo PDT de Leonel Brizola, mas vocês estão fora. Se alinhem com o União Brasil, se alinhem com o PP, mas o Lupe não pode ficar, Conde. Cada declaração, cada entrevista que ele dá, eu faço questão de assistir. Eu assisti uma ontem, de mais de 1 hora. O cara não explica nada. Ele sabia de tudo. No início do governo Lula, em 2023. Já se passou 2 anos, Conde. E nada foi feito. Atingiu. É uma covardia, Conde. Atingiu aqueles que é a base popular do presidente Lula. Atingiu os velhinhos e as velhinhas. Atingiu o pessoal pensionista. Eu estava lendo hoje uma entrevista que pensionista é aquela pessoa que ficou doente, ficou impossibilidade de trabalhar e foi encostado, foi aposentado pelo INSS. Ganha no máximo 1.500 por mês, Conde. Conde, temos que... Eu ouvi a entrevista do Folena. O governo tem que devolver esses 6 bi. Esses 6 bi que foi afanado, que foi assaltado, que foi roubado desse pessoal. 40 milhões, Conde, de trabalhadores, de aposentados e pensionistas. Sabe o que é isso? Isso é a destruição do governo Lula.
Isso é o fim do governo Lula, se o Lupe continuar, se ele não fizer uma intervenção no INSS, se não colocar a CGU, a Polícia Federal, os órgãos de fiscalização para atuar dentro desse ministério. Olha, por isso que eu tenho o privilégio de receber o Marcelo Dias aqui, que ele coloca também as coisas nos seus devidos lugares, né? Além de ser uma oportunidade para o governo se reposicionar e tudo mais, acaba ficando, é o que eu venho dizendo aqui, o presidente Lula e alguns setores que circundam o presidente Lula fogem de confusão, não querem confusão, mas às vezes a gente precisa comprar uma confusão, ou então aceitar a confusão que está já assim, é aquela política assim, né? Não, essa confusão tá muito boa, deixa essa confusão aí. Eu não vou querer confusão com a própria confusão. Não sei se vocês entenderam ou se ficaram confusos, mas aqui a nossa colaboração para o debate público. Olha, nós temos 2 minutinhos, Marcelo Dias. Infelizmente, aqui o nosso papo garrou na conversa. Você me destacou aqui que ontem 13 mortos em uma operação em Duque de Caxias. Quando você falou, eu achei que tinha sido uma operação de um mês atrás. Não, foi ontem. Mataram mais 13, é isso? De domingo para segunda, Conde. De domingo para segunda? Em fevereiro, os meliantes atacaram uma delegacia aqui em Duque de Caxias na tentativa de libertar um preso. Em fevereiro. Se passou março, abril, 2 meses, e estava tendo uma festa em Campos Elíseos, em Duque de Caxias, e várias delegacias, junto com o 15º Batalhão da Polícia Militar de Duque de Caxias, invadiram essa festa, metralhou, matou 13 pessoas, levou 40 presos com o argumento de que eles eram suspeitos por estar numa área de alto risco, numa área... Como as favelas são consideradas alto risco? Então, todos os favelados são suspeitos porque convive com quem convive. Então, a Polícia Civil, aquela que matou 28 pessoas no Jacarezinho e que depois a perícia provou que nenhum tinha passagem pela polícia, nenhum, Conde. Eram suspeitos e não se provou que eram traficantes periculosos. Essa Polícia Civil que há poucos dias atrás matou 5 na ladeira do Tabajara, ela só age, ela não tem uma política de inteligência, Conde, de tirar de circulação aquelas pessoas, aqueles meliantes que ela sabe que estão traficando, que estão roubando, que estão matando. Ela sabe como pegar. Como foi lá? Um policial foi assassinado, poucos dias depois eles pegaram o cara que matou o policial e matou mais 4. Então eles sabiam onde estava o cara. Por que não pegou antes dele matar o policial? Eles sabiam quem era o pessoal que atacou a delegacia. Por que não botou o seu serviço de inteligência, a CORE, para tirar esse cara de circulação, prender e entregar à justiça? Chegam e matam 13. E agora vamos esperar a perícia. Vamos esperar o que a Polícia Judiciária vai falar, se esses elementos que foram chacinados, esse é o nome, eram realmente envolvidos, todos eles. Alguns sempre são. Não vamos passar a mão na cabeça. Não vamos esconder, tapar o sol com a peneira. Mas é essa a política de segurança que nós queremos, Conde? A política de segurança de chegar atirando e matando, implementando a pena de morte na prática? Eu quero uma política de segurança diferente. Essa é a política de segurança do bolsonarismo da extrema-direita, do DERIT de São Paulo. Em todo o país. Marcelo Dias, infelizmente acabou nosso tempo. Nós vamos voltar a falar sobre isso na semana que vem e ao longo da programação aqui. Quero